É amplamente reconhecido que uma imensa massa rochosa proveniente do espaço colidiu com o nosso planeta há milhões de anos, resultando na extinção dos dinossauros. Com o avanço da tecnologia, os cientistas puderam reconstruir uma nova linha do tempo, que revela os eventos com maior precisão. Além disso, eles acreditam ter identificado a origem do asteroide de proporções gigantescas. Agora surge a preocupação: a Terra está mais uma vez na mira de outro corpo celeste de grandes dimensões, levantando questões sobre a nossa capacidade de sobrevivência. As descobertas recentes dos astrônomos da NASA certamente vão surpreender e possivelmente alarmar você. Esteja preparado para testemunhar o desastre que quase erradicou toda a vida em nosso planeta. Sejam bem-vindos ao Universo Fantástico. O impacto devastador do asteroide ocorrido há 65 milhões de anos nas águas rasas do Golfo do México já era uma catástrofe por si só. Então, uma série de desastres adicionais ocorreu. Meteoros caíram do céu, incêndios florestais irromperam, e tsunamis devastaram costas distantes. Os cientistas identificaram que o início do período Cenozoico foi marcado por uma série de eventos catastróficos e documentaram essa sequência caótica. Sua reconstrução dos eventos foi elaborada utilizando técnicas como fotografia de alta resolução, microscopia, tomografia computadorizada e medições magnéticas em rochas sedimentares, recentemente recuperadas da cratera de impacto de Chicxulub, uma das maiores do planeta. E foi assim que tudo começou. Imagine-se em algum lugar da América do Norte, há cerca de 65 milhões de anos, durante a era dos dinossauros, contemplando o céu noturno. Talvez tenha avistado o que parecia ser uma estrela cintilante à distância. No entanto, se observasse essa luz peculiar por algumas horas, notaria que o objeto não apenas aumentava em brilho, mas também parecia estar quase imóvel. Não se tratava de uma estrela, mas sim de um enorme asteroide, com diâmetro variando entre 11 e 80 quilômetros, em rota de colisão direta com a Terra, viajando a uma velocidade impressionante de 72.420 km por hora. Algum tempo depois, o asteroide penetra na atmosfera terrestre em direção à região que hoje conhecemos como a Península de Yucatán. A essa velocidade de impacto, a atmosfera age como um fluido. Os fragmentos mais pequenos do espaço, denominados meteoros, entram na atmosfera como pedras atiradas num lago, desacelerando rapidamente a grandes altitudes devido à fricção atmosférica, enquanto alguns fragmentos maiores conseguem resistir e atingem o solo. No entanto, o asteroide Chicxulub, do tamanho de uma montanha, adentra nossa atmosfera com a força de uma pedra arremessada em uma poça d'água. Ele mantinha sua velocidade e atravessava 60 milhas de atmosfera em apenas 3 segundos. O asteroide rasgava o céu sobre a América Central, soltando o mais ensurdecedor dos estrondos, que ecoaria pelos tímpanos em todos os continentes. Os dinossauros, sem dúvida, estariam tomados pelo terror, correndo em todas as direções, sem compreender o que estava prestes a ocorrer. No entanto, se algum animal estivesse próximo o suficiente para testemunhar o asteroide, seria instantaneamente vaporizado em questão de minutos. De fato, com exceção das tartarugas marinhas e dos crocodilos, nenhum quadrúpede com peso superior a 25 quilos teria chance de sobreviver. A gigantesca rocha vinda do espaço, do tamanho de uma montanha, desce tão rapidamente que o próprio ar não tem como escapar. Sob uma compressão intensa, o ar se aquece a milhares de graus em questão de segundos. Antes mesmo de o asteroide colidir, o ar comprimido e superaquecido vaporiza uma grande parte da superfície rasa do mar que cobre a região de Yucatán. Poucos milissegundos depois, a rocha atinge o que restou e choca-se contra o leito rochoso. É nesse instante que uma sequência de eventos em cadeia é desencadeada. O impacto do asteroide exerce uma pressão tão colossal sobre a Terra, que o solo e as rochas se comportam como líquidos, fluindo em resposta à força do impacto. A movimentação ascendente e descendente da Terra se assemelha ao duplo respingo causado por alguém lançando uma bala de canhão em uma piscina.
O respingo inicial se espalha em todas as direções, seguido por um segundo respingo vertical mais tardio, quando a cavidade criada pelo asteroide ressalta na superfície. A primeira parede de terra arrancada no momento do impacto tem mais de 32 quilômetros de altura. O buraco de impacto quase perfura o manto da Terra, e quando a cavidade ricocheteia para formar o segundo respingo vertical, a Terra é levada a uma velocidade de mais de 1.600 km por hora, atingindo altitudes superiores às do Monte Everest. Em questão de minutos, essa montanha de detritos desaba quase completamente em uma série de explosões secundárias, deixando para trás um montículo menor conhecido como Anel de Pico da Cratera. Simultaneamente ao impacto do asteroide em Yucatán e à aplicação de sua pressão sobre a rocha, ele converte a energia cinética de uma rocha de 7,5 bilhões de toneladas, viajando a 16 km por segundo, em calor escaldante instantaneamente. O impacto do Chicxulub proporciona aproximadamente 1,3 septilhões de quilojoules de energia, muito mais do que a energia combinada de 1 bilhão de bombas atômicas de Hiroshima. A energia cinética transferida pelo asteroide para o solo, rochas e ar estimula as moléculas a alcançarem temperaturas muito mais altas do que a superfície do Sol. Esse calor tão intenso arranca elétrons dos átomos, resultando na ionização do ar e na formação de uma bola de fogo de plasma em expansão. Com mais de 10.000 graus de calor, alimentado pelo vapor de rocha expelido a velocidades hipersônicas, a atmosfera se aquece rapidamente e se expande. A conversão quase instantânea do solo em gás, juntamente com a onda de choque do impacto, forma uma enorme onda de pressão que se propaga para fora a mais de 1.600 km por hora. Se esse asteroide atingisse o mesmo local nos dias de hoje, a onda de choque seria capaz de vaporizar uma pessoa no Texas, ensurdecer outra em Nova York e quebrar janelas de vidro em Buenos Aires. O impacto do Chicxulub ressoa na Terra como o som de um sino sendo tocado. Ondas na crosta terrestre se propagam para longe da zona de impacto a uma velocidade de 4 km por segundo. Essas ondas desencadeiam terremotos que ativam falhas geológicas em todos os continentes. Mesmo se você estivesse do outro lado do mundo, sentiria o tremor do solo por até 30 minutos após o impacto. O impacto também desencadeia tsunamis de proporções monumentais. O primeiro deles atinge a costa do Golfo em apenas 1 hora. Essas ondas, variando de 600 a talvez até 1.000 pés de altura, atingem o que hoje é o México e o sul dos Estados Unidos, inundando áreas até dezenas de quilômetros para o interior. Elas chegam a reverter temporariamente o fluxo dos rios, fazendo com que as águas subam pelos leitos dos rios como marés gigantes. 6 horas após o impacto, os tsunamis atingem a costa leste dos Estados Unidos e alcançam o máximo em paredes d'água de 600 pés de altura, que se propagam em direção à Europa, África e costas do Mediterrâneo. Em apenas 15 horas após o impacto inicial, as ondas alcançam todas as costas do globo. Dependendo da geografia local, o oceano arrasta tudo em seu caminho e o arrasta de volta para suas profundezas quando as águas finalmente retrocedem. Parece o próprio Armagedon, mas ainda mais calamidades estão por vir. Com o impacto da grande rocha, seu respingo lança incríveis 25 trilhões de toneladas de terra em trajetórias balísticas, algumas viajando a velocidades que ultrapassam a capacidade de fuga da Terra. Essas rochas escapam da atração gravitacional do nosso planeta para orbitar o Sol, e parte desse material até mesmo pode ter alcançado a Lua. Contudo, a maioria dos detritos ejetados retorna à Terra em questão de horas. Esses fragmentos, conhecidos como tectitos e semelhantes a vidro, alguns do tamanho de ônibus, mas a maioria do tamanho de bolinhas de gude, atingem nosso planeta a velocidades letais, variando entre 160 e 320 km por hora. Não importava onde os dinossauros remanescentes estivessem na Terra, todos foram atingidos por esta tempestade de granizo flamejante. Contudo, essas balas de vidro não precisavam acertar os dinossauros para serem letais. À medida que esses tectitos caíam, o atrito com a atmosfera emitia radiação térmica suficiente para iniciar incêndios em todo o planeta. De acordo com algumas estimativas, o calor resultante dessas brasas retornantes aquecia o planeta a uma temperatura equivalente à de um forno pré-aquecido. A maioria das árvores do mundo queimava, e é provável que isso tenha levado à sobrevivência apenas das espécies de aves que se aninhavam no chão. Dos poucos animais terrestres de grande porte que conseguiram escapar da extinção,
quase todos tinham algum meio de escapar do calor. Alguns podiam cavar, como pequenos mamíferos, cobras e lagartos, ou fugir para a água, como crocodilos ou tartarugas. Mesmo que os dinossauros estivessem do outro lado do mundo, precisariam encontrar abrigo contra o calor inicial da explosão. Em um golpe final de terrível sorte para os dinossauros, o Chicxulub atingiu uma região rica em petróleo e enxofre. O impacto ejetaram 100 bilhões de toneladas de enxofre vaporizado e 30 mil quatrilhões de galões de água na atmosfera, que se condensaram em enormes nuvens de tempestade e precipitaram como chuvas ácidas que acidificaram os oceanos. Nas latitudes mais altas, as tempestades de neve depositavam dezenas de metros de neve por dia em todo o continente. No entanto, o dilúvio global não durou muito, pois além da água, o Chicxulub vaporizou e ejetou explosivamente petróleo equivalente a 150 estádios de futebol do leito rochoso de Yucatán. Esse óleo condensou-se na estratosfera como uma camada negra de fuligem que envolveu a Terra como uma tinta preta. Diferentemente do enxofre e da fumaça dos incêndios florestais, o carbono circulava bem acima da camada de nuvens, impedindo que chovesse novamente. Isso se tornou outro grande problema. A camada de fuligem permaneceu na atmosfera, reduzindo a quantidade de luz solar que atingia a superfície da Terra em 90% por pelo menos 2 a 3 anos. O calor inicial, semelhante ao de um forno, causado pelo retorno dos tectitos, foi seguido por um frio profundo e duradouro. As temperaturas globais caíram em média quase 50 graus. Os únicos lugares na Terra que escaparam deste congelamento profundo foram Madagascar, Índia e Indonésia, que eram ilhas tropicais na época. Com o resfriamento global, a evaporação quase cessou, reduzindo as chuvas em 80%. Quase todos os lugares do planeta fora dessas ilhas tropicais transformaram-se em desertos. De onde veio este gigantesco asteroide? E há outro a caminho? Pesquisadores utilizando supercomputadores estudaram a evolução dos asteroides usando dados de asteroides conhecidos. A equipe de 2 membros, Avi Loeb e Amir Siraj, sugeriu que o asteroide Chicxulub provavelmente originou-se da nuvem de Oort, uma esfera de detritos na borda do Sistema Solar. Poderia ter sido um cometa muito maior que foi desviado de sua rota pela força gravitacional de Júpiter e enviado para perto do Sol, onde se fragmentou em vários pedaços. Esses fragmentos podem cruzar a órbita da Terra e atingir o planeta uma vez a cada 250 a 730 milhões de anos. A partir deste estudo, não é uma questão de se poderemos ser atingidos por outro gigantesco asteroide do espaço sideral, mas sim quando. Em 11 de dezembro de 2021, a NASA revelou que um asteroide de 330 metros de comprimento, chamado 4.660 Nereus, passou pela Terra a cerca de 3,8 milhões de quilômetros de distância, a uma velocidade de 6,5 km por segundo. Embora isso possa não parecer muito próximo, qualquer desvio em sua órbita poderia colocá-lo diretamente em rota de colisão conosco no futuro. Astrônomos estão monitorando este asteroide potencialmente perigoso e afirmam que ele passará a 1,1 milhão de quilômetros da Terra no Dia dos Namorados de 2060. Portanto, compre suas flores e faça suas propostas com antecedência, por precaução. Lembre-se de que o asteroide que causou a explosão de Chelyabinsk, na Rússia, em 2013, tinha apenas 20 metros de tamanho. O problema é que não temos nenhuma maneira conhecida de defender a Terra de um gigantesco asteroide do espaço sideral. No entanto, a missão DART da NASA, ou teste de redirecionamento duplo de asteroides, tentará determinar se uma espaçonave pode navegar autonomamente até um asteroide-alvo e colidir intencionalmente com ele, causando um impacto cinético que poderia desviar o asteroide de uma rota de colisão com a Terra. O alvo do DART é Dimorphos, uma pequena lua de asteroide que orbita um asteroide maior chamado de Didymos. A espaçonave está programada para chegar no final de setembro de 2022, quando o sistema de Didymos estiver a 11 milhões de quilômetros da Terra. No entanto, espera-se que a colisão altere a velocidade da pequena Lua em uma fração de 1%. Parar um asteroide de 10 km de largura ou maior que se aproxima do planeta a mais de 72 mil km por hora exigirá muito mais do que o impacto de uma pequena espaçonave. Talvez até o mundo precise experimentar armas nucleares, como no filme Armagedon.